eu tenho quase certeza que se você for olhar aí no top 5 daquelas listas com os discos mais importantes da história do rock, certamente vai ter algum espaço reservado para Highway 61 Revisited, que é um disco que o Bob Dylan lançou em 30 de agosto de 1965, ou seja, esse disco está completando hoje 54 anos. E eu tenho quase certeza que haverá um espaço para esse disco, porque nele consta uma música que em 2005 ou 2006, não me lembro mais, a Rolling Stone, aquela revista sobre música, considerou, elegeu, enfim, como sendo a mais importante da história do rock, que é Like a Rolling Stone, porque foi com essa música que se mostrou, que se impôs ao público um novo modo, não apenas de produzir, de fazer música, mas também de consumir música pop, porque essa é uma música do Bob Dylan que ele quebra um pouco com essa noção de você ter 2 versinhos e um refrão, uma ponte no meio e coisas do tipo, né? Uma música que, mesmo estruturalmente, ela é um pouco mais complexa. Então, para aproveitar essa efeméride, eu resolvi gravar esse disco respondendo, ou pelo menos, enfim, acatando a uma sugestão que me foi dada recentemente por um rapaz chamado Bruno Marques, alguma coisa assim. Eu sei que é Bruno o primeiro nome dele, o segundo nome dele é um nome meio de ascendência hispânica, e o terceiro, se não me engano, é Marques mesmo. Recentemente o Bruno fez um comentário aqui no canal, ele já tinha me mandado essa sugestão umas 3 ou 4 vezes, mas por algum motivo eu sempre me esquecia disso. E daí essa semana ele colocou lá num comentário do vídeo, falou assim, olha, por que você não responde nunca essa minha... Você não atende nunca essa minha sugestão? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui olhar aqui no meu calendário, né? Fui pensar aqui, ele pediu para que eu fizesse um top 10 com os meus discos preferidos do Bob Dylan. E daí eu fui olhar aqui, né? Pensar em quais seriam os discos que eu colocaria nessa lista. E eis que eu me lembrei que hoje, então, né, o Highway 61 Revisited, que muitos consideram como sendo o disco mais importante da carreira do Bob Dylan, está fazendo aniversário. Vocês já devem ter percebido que eu não sou uma pessoa lá muito ortodoxa no que diz respeito a essas listas, porque eu sempre vou colocando vários itens a mais e etc. Tanto é assim que recentemente, ao invés de eu fazer um top 10 com indicações de contos, eu fiz um top 13. Pensando nisso, então, ao invés de eu falar de 10 discos, dos meus 10 discos preferidos do Bob Dylan, eu resolvi falar dos meus 13 discos preferidos do Bob Dylan, e daí assim vamos dizer que esse será um número cabalístico por aqui. Vez ou outra, quando eu fizer essas listagens, eu apareço, eu volto com esse mesmo número, certo? Então, atendendo aí ao pedido do Bruno e ainda, enfim, como uma maneira de comemorar essa efeméride tão importante, eu resolvi gravar esse vídeo que você está vendo agora. E que serve mesmo assim como um guia, porque o Bruno ele falou uma coisa no comentário dele que é verdade. Quer dizer, o Bob Dylan, ele, enfim, começou a carreira dele em 1962 e não parou até hoje em dia. E ele sempre lança muita coisa, e é claro, por mais que eu goste muito do Bob Dylan, eu reconheço que ele fez muita porcaria ao longo desse tempo. Então é muito difícil assim você se orientar diante de uma obra tão vasta quanto a dele. Não estou dizendo que é a obra mais importante da história do rock ou coisa do tipo, mas ainda assim é uma discografia muito extensa, ao contrário, por exemplo, de uma discografia dos Beatles, da discografia, sei lá, do Pink Floyd, que são outras bandas que eu gosto, mas que você consegue se orientar muito bem porque tem, sei lá, 10, 11 discos. Então, enfim, diante de tudo isso, vamos aqui ao 13º lugar, que é um disco engraçado. Depois que eu separei eles aqui, que eu percebi que eu peguei discos das décadas de 60, de 70, de 80, de 90 e agora da década de 2000. Só não peguei de 2010 para cá. Mas enfim, até porque o Bob Dylan está fazendo umas coisas meio estranhas por aí. Enfim, então, ocupando o 13º lugar dessa lista está um disco que foi lançado em 23 de outubro de 1983, que é o Infidels. Esse disco aqui
já pelo título ele apresenta ao público uma ruptura com tudo aquilo, ou com grande parte daquilo que estava sendo associado à imagem do Bob Dylan desde pelo menos 1978, 79. Porque desde então o Bob Dylan tinha se convertido, ele nasceu judeu, mas aí depois ele se converteu ao cristianismo, só que aí ele ficou meio maluco, então ele chegava nos shows e começava a pregar para as pessoas, porque Jesus está voltando, não sei o que, aquelas coisas todas. Né? Então, tanto é assim que ele lançou até alguns discos que flertam muito com a música gospel, ainda que voltada ali para o rock. Então, desde o título, né, Infidels, esse daqui é um disco que já apresenta alguma novidade ao público. E para além disso, aqui nós temos um Bob Dylan que flerta muito com aquele ritmo mais oitentista. Por exemplo, aqui você tem muito uso de sintetizadores, o que é uma coisa meio estranha quando você pensa no desenvolvimento da carreira do Dylan, mas ainda assim eu acho que esse daqui é o disco dos anos 80 que eu considero como sendo o mais representativo da carreira do Bob Dylan. Desse disco aqui eu destaco então 3 músicas, são elas Jokerman, que é uma música que ficou meio famosa, até ganhou clipe, se não me engano, na MTV. É uma música que, apesar dessa fama, ela é muito complexa por conta das várias simbologias religiosas que o Bob Dylan foi colocando na letra. E eu indico, inclusive, que você ouça a versão do Caetano Veloso para essa música, que ele fez lá na turnê do Circulador, ao vivo. Enfim, é uma versão que eu considero até um pouco melhor do que a versão aqui do Bob Dylan. Mas enfim, essa é uma música que eu destaco aqui. Assim como destaco também o Man of Peace, que também é uma música um pouquinho mais lenta, digamos. Não mais lenta, mas enfim. Ela é uma música que se aproxima mais daquelas dos discos anteriores do Dylan, pelo menos na minha concepção. E isso fica evidente mesmo quando a gente pensa, por exemplo, no órgão que é utilizado aqui, que lembra bastante aquela coisa gospel que vinha mais de imediato na carreira dele, ou mesmo quando a gente pensa no órgão lá tão famoso que abre Like a Rolling Stone, né? Então, por conta disso, destaco também essa música. Pois bem, aí agora o próximo disco que ocupa então a 12ª colocação aqui nesse meu ranking, digamos, é um disco que foi lançado em um dia meio histórico, infelizmente, que foi 11 de setembro de 2001, e o disco da vez aqui é Love and Theft, que é, enfim, um disco que as pessoas costumam esquecer um pouquinho dele por conta do disco que o antecedeu, que foi um disco assim extremamente bom, mas eu acho que esse daqui, de 2001, ele recupera muito da atmosfera do disco anterior, só que ele é mais voltado assim ao blues, o que é uma coisa muito interessante. Outra coisa que chama a minha atenção neste disco aqui é o fato de que o Bob Dylan ele faz inúmeras referências, não apenas à literatura de maneira geral, mas à Bíblia em específico. Destaco daqui Summer Days, que é a 3ª música do disco, que é bem animada. Destaco também Mississippi, que é a 2ª. E por fim, para ficar apenas aqui em 3, High Water, que é uma música que já pelo título já faz já provoca uma certa intertextualidade ali com o texto bíblico, sobretudo quando nós pensamos lá no dilúvio e aquela coisa toda. Pois bem, ocupando o 11º lugar está um disco que foi lançado em 26 ou 27 de dezembro de 1967, que é aqui o John Wesley Harding, que enfim é um dos discos mais icônicos do Bob Dylan, mas não por conta do disco em si, mas por conta daquilo que ele acabou gerando um ano depois. Por quê? Esse daqui é um disco que ele foi lançado em 67. O Woody Guthrie, que era a grande inspiração do Bob Dylan, morreu em outubro de 67. E um ano antes, né, em 66, o Bob Dylan ele sofreu um acidente muito grave de moto, assim. Há quem diga que ele quase morreu e aquela coisa toda. E por conta disso, então, ele acabou se afastando um pouquinho dos palcos, ficou morando ali na fazendinha dele, criando os filhos, criando galinhas, aquela coisa toda. Virou um homem do campo, não é? E isso acaba aparecendo quando nós pensamos em todo o bucolismo que está presente aqui nesse disco,
desde essa foto da capa dele, que é uma foto que já evoca essa imagem mais campestre, aquela coisa toda. Pois bem, o que eu acho interessante nesse disco é o fato de que 67 é o ano da psicodelia da música, né? Você tem em janeiro, por exemplo, o primeiro disco do The Doors, que de certo modo já tem algo de psicodélico. Você tem em fevereiro o segundo disco daquela banda Jefferson Airplane, que é o Surrealistic Pillow, que tem músicas como Somebody to Love, que é um grande hino dessa geração de 67. Em maio você tem o Sgt. Pepper's dos Beatles, e daí eu não preciso nem apresentar esse disco. E em agosto você tem lá o primeiro disco do Pink Floyd, sobre o qual falei no meu vídeo de encerramento do mês de agosto. Então veja que aquele ano ele estava assim efervescente quando nós pensamos nessa música mais voltada ao rock psicodélico. E aí vem o Bob Dylan e vai na contramão de tudo isso, lançando no fim do ano esse disco aqui, no qual ele larga um pouco a guitarra e volta à música folk, ao country e coisas do tipo, né? Então, justamente por conta disso, esse disco aqui, ele aposta muito mais em uma simplicidade, em uma economia musical que se adequa de maneira surpreendente às letras absolutamente simbólicas que nós temos aqui. Eu me lembro que eu li alguma vez em algum lugar um trabalho que dizia que nesse disco aqui o Bob Dylan faz 67 referências bíblicas, algumas das quais a gente percebe, mas tem outras que são mais ocultas ao longo das músicas. Então, assim, é um disco que é muito interessante porque, apesar da simplicidade sonora, ele tem uma carga simbólica nas letras que é muito característica do Bob Dylan, sobretudo quando nós pensamos nos anos 60. Daqui eu destaco I Dreamed I Saw St. Augustine, que é uma música muito interessante, porque fala mesmo essa música me lembra muito, por exemplo, sei lá, os livros do José Saramago. Sabe essa coisa de você imaginar o que aconteceria se fulano existisse ainda? O Saramago tem uma peça em que isso acontece, só que eu não me lembro o nome da peça agora, eu vou deixar aqui na tela. Mas enfim, destaco aqui também I Pity the Poor Immigrant, que é uma música em que o Bob Dylan ele volta mais à questão do protesto para falar dos imigrantes, e aí hoje em dia nos Estados Unidos de 2019 essa música continua fazendo sentido, infelizmente. E destaco, é claro, não poderia deixar de destacar aqui All Along the Watchtower, que é talvez a música mais importante desse disco, e é justamente por causa dessa música que eu acho que esse disco tem a sua importância, porque essa música, em termos da letra, ela tem uma letra absolutamente complexa, estruturalmente falando. Eu acho que só sobre essa letra já valeria um vídeo de meia hora. E essa é uma letra que ela faz uma série de recuperações, por exemplo, a Isaías 21, né, lá da Bíblia, que é um trecho todo profético ali que aparece aqui de certo modo. Mas a importância dessa música está no fato de que, um ano depois, ou seja, em 1968, um fulaninho chamado Jimi Hendrix lançaria um disco chamado Electric Ladyland, e naquele disco estaria uma versão cover aqui de All Along the Watchtower, que, na minha modesta opinião, é o cover mais importante da história do rock. E realmente, assim, por mais que o Bob Dylan ele seja um ótimo compositor, ele não é lá ele não oferece lá uma grande performance, digamos assim. E daí você vê a versão do Jimi Hendrix, é realmente uma coisa assim fenomenal, então não poderia deixar de destacar essa música também. Aí, em 10º lugar, está aqui um disco que fez aniversário recentemente também, em 20 de agosto de 1979, o Bob Dylan lançaria aqui Slow Train Coming, que é o primeiro disco de uma trilogia mais voltada à música gospel, recuperando ainda o blues e o soul. E essa recuperação acontece mesmo quando nós pensamos na imagem do trem, que é uma imagem que aparece com certa recorrência dentro do blues e que ele recupera aqui, mas dá a essa imagem uma carga religiosa muito interessante. Esse disco aqui, para além de ser o primeiro dessa fase cristã, também é um disco responsável pelo primeiro Grammy, se não me engano, do Bob Dylan, que ele ganhou pela música Gotta Serve Somebody, que é a primeira do disco e que evidentemente eu recomendo com força.
assim como recomendo também Slow Train Coming, que é a faixa título, e When He Returns. Vocês sabem, vocês aí que me conhecem há algum tempo, sabem que apesar de não ser um crente, né, apesar de minha descrença, eu tenho uma relação muito próxima com a religião, então com religiões de maneira geral, então é muito interessante observar a imagem que o Bob Dylan faz de Deus aqui nesse disco, me atrai bastante, e por conta disso, então, ele faz parte aqui deste meu top 10. E daí, em nono lugar, está um disco que eu acho que ele talvez seja uma ótima porta de entrada, porque, na verdade, esse disco reúne uma série de sucessos do Bob Dylan, e é claro, talvez a principal questão aqui sejam os arranjos que ele fez para esse show, que foi gravado então em 17 de novembro de 1994 e lançado como mídia em 2 de maio de 1995. Eu estou falando aqui do MTV Unplugged, que corresponde ao nosso acústico MTV aqui, né? Então gostei bastante do modo como o Bob Dylan conseguiu fazer arranjos completamente interessantes e às vezes até superiores àqueles que nós temos nas versões originais. Então, desse disco aqui, eu destaco Like a Rolling Stone, destaco Knocking on the Heaven's Door, que é uma música que inclusive foi até gravada pelo Zé Ramalho. Destaco aqui Desolation Row, que aparece lá no Highway 61 Revisited. Destaco aqui também The Times They Are Changing, cuja versão que se encontra aqui, na minha opinião, é imensamente superior à versão original. Destaco All Along the Watchtower, que apesar de ser acústica, tem algo que lembra ali um pouco do cover do Jimi Hendrix, então é quase como se fosse um cover do cover. E destaco, por fim, John Brown, que é uma música que recupera muito do caráter narrativo que nós temos nos primeiros discos do Bob Dylan. Na verdade, essa é uma música que o Bob Dylan gravou logo no início da carreira, em um daqueles outtakes e coisas do tipo. E daí eu gostei muito do fato de estar aqui, né, nesse setlist. É claro que esse disco aqui ele não traz o show completo, que é uma pena, mas você encontra aí disponível no YouTube. Então vale a pena você procurar a versão completa do show também. John Brown, como eu estava dizendo para vocês, então, é uma música que fala da história de uma mãe que fica muito feliz quando descobre que o filho, muito feliz e orgulhosa, quando descobre que o filho está voltando da guerra. Só que aí esse filho, que é o John Brown, começa a conversar com a mãe e daí, a partir disso, as coisas vão se alterando um pouquinho, digamos assim, na relação entre esses dois. Muito bem, agora nós vamos aqui ao 8º lugar dessa lista, e esse é um disco com o qual tenho assim um apego muito grande, porque o primeiro disco do Bob Dylan que eu ganhei foi esse daqui. Eu ganhei de aniversário, ainda que tenha recebido ele alguns dias depois da data, porque esse disco que eu vou mencionar agora foi lançado em 30 de setembro de 1999, também conhecido como o dia do meu aniversário. Então, uma conhecida da família estava viajando e daí quando ela voltou, ela acabou me trazendo aqui esse disco, que é o Time Out of Mind. Mas veja bem, para além de ser um disco muito importante para mim por conta disso, na época eu não liguei muito, porque eu estava mais voltado assim para aquele Bob Dylan no início da carreira, dos anos 60. Quando eu cheguei assim no Bob Dylan já velho, eu não estava muito digamos, acreditando mais nele. E eu acho que esse é um sentimento que acabou pegando muita gente, porque dos anos 80 aos anos 90, poucos foram os discos verdadeiramente bons do Bob Dylan. Ele fez muita porcaria nesses 20 anos. Então eu acho que ele estava meio desacreditado. E eis que em 99 ele retorna de maneira triunfal com esse disco aqui, e acaba roubando o Grammy, por exemplo, da Madonna, do Paul McCartney, de pessoas que eram muito mais pop do que ele. Então, só por isso você já percebe a importância que esse disco teve quando de seu lançamento, ainda que na época eu não tivesse dado muita atenção a ele. Então, veja que... Mas não é simplesmente pelo fato de ter sido o primeiro que eu ganhei, ou pelo fato de ter, enfim, recebido tantos prêmios, que eu coloquei esse disco aqui nessa lista, mas também porque ele talvez seja o mais sombrio de toda a carreira
do Bob Dylan. Existem momentos aqui em que a atmosfera criada por essas músicas beira algo de sobrenatural, ainda que de maneira muito mais sugestiva. Eu acho que muito disso tem a ver com a produção, porque esse disco aqui ele é cheio de ecos, e esses ecos se adequam muito bem à voz mais rouca do Bob Dylan e principalmente a temática ou as temáticas que ele vai abordando aqui, porque a maioria dessas músicas fala sobre desilusões, sobre solidão, sobre a morte, sobre a velhice e coisas do tipo. Então, acho que sabe aquela coisa assim, quando tudo parece que faz sentido, desde a primeira música até a última, passando ainda pelo clima que vai se modificando em cada uma, enfim. Então, acho que esse disco aqui é um daqueles que é obrigatório quando você vai pensar na carreira do Bob Dylan. Daqui eu destaco Love Sick, que é uma música que já começa com esse tema da desilusão e que já traz essa coisa toda dos ecos na voz do Bob Dylan, começa com um efeito muito interessante na voz dele. Destaco também Not Dark Yet, que é talvez uma das músicas mais bonitas que você vai ouvir sobre o processo de envelhecer, porque é aquela coisa que ele cria uma imagem muito interessante, que é a da pessoa que está envelhecendo, ela está chegando ali no período noturno da vida, digamos, né? Na fase noturna. Só que apesar disso, a escuridão ainda não é completa. E o modo como ele vai construindo essa imagem é uma coisa muito interessante. Destaco também Trying to Get to Heaven, que é uma música do que eu gosto bastante do solo de gaita que tem aqui nessa música. E essa música ela quase que continua em um tom muito mais desiludido, Knocking on Heaven's Door, que é um dos grandes sucessos lá do Bob Dylan. Só que enquanto lá você tem um eu lírico que fala para a mãe, olha, eu quero bater a porta do céu, ou seja, ainda existe essa possibilidade de entrar no paraíso, aqui você já tem esse eu lírico muito mais desiludido, dizendo, olha, eu tentei, mas essas minhas tentativas foram inúteis na maioria das vezes, e essa imagem é muito interessante quando você pensa mesmo na ligação entre essas duas músicas. Destaco Can't Wait, que é uma música mais animadinha e muito engraçada, diga-se de passagem. Inclusive, recentemente, acho que foi em julho agora, 12 de julho, sei lá, o Bob Dylan fez um show no Hyde Park lá em Londres, e nesse show ele apresentou essa música e tem um vídeo no YouTube. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E é muito engraçado, porque o Bob Dylan ele tá quase dançando assim, sabe? O que é uma coisa incomum em se tratando de Bob Dylan, porque as pessoas reclamaram, inclusive, nesse show, porque ele não cantou nenhum sucesso, isso é uma coisa horrível. Pessoas que, obviamente, não conhecem nada de Bob Dylan, porque ele não é... Se você vai no show do Bob Dylan pensando que ele vai cantar, assim, os maiores sucessos, esqueça, ele vai ficar lá resmungando no palco com aquela voz de lata dele, vai virar as costas, vai embora, não vai dizer boa noite, nem boa tarde, nem bom dia. Então, ver o Bob Dylan ali dançando no palco é uma coisa, assim, que eu rio bastante quando eu revejo aquele vídeo. Mas enfim, e desse mesmo disco aqui, eu destaco por fim Highlands, que é a última faixa aqui, e ela se estende por quase 16 minutos, ou é mais de 16 minutos, porque ela recupera de várias maneiras tudo aquilo que foi sendo dito ao longo de todas as músicas anteriores. Então, é uma música que eu acho que serve muito bem para encerrar toda essa mensagem que foi dita pelo Bob Dylan. Mas enfim, então, isso em oitavo. Agora, em sétimo lugar, eu volto para o dia 5 de janeiro de 1976. O Bob Dylan ele já havia saído com a Rolling Thunder Revue, que é uma turnê muito importante na carreira dele. Inclusive, essa turnê ganhou um documentário pelo No Mútil recentemente, dirigido pelo Scorsese. Esse documentário está disponível na Netflix. Eu sugiro que você assista porque é muito interessante. E nessa mesma época em que ele saiu com a Rolling Thunder Revue, ele lançou então em 5 de janeiro de 76 esse disco aqui que se chama Desire. Eu gosto bastante de principalmente duas questões que estão aqui presentes e que vão estar presentes também lá nos shows da Rolling Thunder. Primeiro é a presença da Scarlett Rivera ou algo do tipo,
que é uma moça que traz um som de um violino cigano muito interessante aqui para essas músicas. A própria capa do disco tem algo que lembra uma coisa meio cigana, meio andarilha, sei lá, que era todo o conceito da Rolling Thunder no fim das contas. E esse violino cigano da Rivera, da Scarlett Rivera, acaba de certo modo se adequando muito bem à parceria musical que o Bob Dylan acabou tendo aqui do Jacques Levy. O Jacques Levy era um diretor de teatro e graças a essa parceria, então, as músicas, talvez esse daqui seja o disco mais teatral do Bob Dylan, porque as músicas elas investem absolutamente na narrativa e essa narrativa geralmente ajuda a criar um clima meio cigano que acaba se adequando à música do violino da Rivera. E para além disso, essas músicas elas são absolutamente cinematográficas. Então você vai escutando com atenção, parece que você está vendo mesmo assim um filmezinho acontecendo. Não é por acaso que uma das músicas que está aqui acabou estando presente lá em um filme alguns anos depois. E o nome dessa música é Hurricane, se não me engano o nome do filme é Hurricane também. E essa daqui é uma música que ela recupera muito daquele caráter político associado ao Bob Dylan no início da carreira, uma vez que nessa música ele fala daquele lutador de boxe que em 1966 acabou sendo preso por ser acusado de matar 2 pessoas. Qual que é o problema? O problema é que com o tempo foi meio que provado que tudo isso não passou de perseguição racial, porque esse boxeador chamado Hurricane, ele era o favorito ao título de melhor na categoria dele, só que ele era negro, então meio que armaram uma arapuca para ele, e daí conclusão, várias pessoas, dentre as quais o Bob Dylan, acho que o Bob Dylan foi o primeiro a fazer isso, acabaram se envolvendo, se engajando para tentar tirar esse homem da cadeia. Inclusive lá no documentário sobre a Rolling Thunder existe um depoimento eu estou esquecendo o nome dele, então vou chamá-lo de Hurricane mesmo. Enfim, então é muito interessante. E essa daqui é aquela música que você vê mesmo a cena dos assassinatos no bar, toda aquela perseguição policial. Você consegue visualizar isso conforme o Bob Dylan vai cantando. O mesmo acontece com Isis, que é uma música que tem uma narrativa que lembra muito dessa atmosfera de faroeste, de um sujeito estranho que vai e segue em uma jornada e depois ele volta para poder ficar ali com a mulher que ele ama, que é a tal da Isis, enfim. E tudo isso é absolutamente ambíguo. O tempo todo você não sabe muito bem o que é que está acontecendo ali por conta dos diferentes tempos que vão sendo mobilizados aqui nessa música. E destaco por fim Sarah, que é a última do disco e que foi feita para a esposa do Bob Dylan na época, que era a Sarah Dylan. E é uma música muito bonita. Pensando assim nessas músicas românticas, talvez seja uma das mais bonitas do Bob Dylan e por conta disso então fica aqui o meu destaque a ela. Aí em sexto lugar está um disco que foi lançado em 13 ou 12, não me lembro, de janeiro de 1964, e esse disco então marca o auge do engajamento político do Bob Dylan, porque é um disco que fala sobre racismo, sobre sexismo, sobre pobreza, sobre desigualdades sociais de todos os gêneros, e eu estou falando aqui, é claro, de The Times They Are Changing, que, enfim, representa quase uma espécie de chamamento, né, à juventude por conta dessa postura combativa. Então, o Bob Dylan estava dando a cara a tapa mesmo aqui, dizendo, olha, nós temos que, sabe assim, nos mobilizar e fazer alguma coisa, porque os tempos estão mudando e cabe a essa juventude fazer alguma coisa para contribuir com essa mudança. Nesse sentido, trata-se aqui de um disco que investe muito em músicas mais narrativas, tanto é assim que várias delas se baseiam em fatos. E uma coisa muito interessante sobre o disco em si é que, para além das músicas, o encarte traz 11 poemas que o Bob Dylan chama de 11 epitáfios, então é muito interessante observar como que esses poemas conversam entre si e com as músicas como um todo. Eu não sei se é fácil de encontrar esses epitáfios pela internet, mas se você encontrar, eu acho que vale a pena você ler enquanto estiver ouvindo aqui esse disco. Evidentemente que eu destaco aqui aquela que é talvez a que mais se aproxime
aquela música que é a que mais se aproxime do folk tradicional, que é a faixa título, The Times They Are Changing. Para além disso, eu indico também aqui One Too Many Mornings, que é uma música mais tranquila, digamos, apesar de ser bastante contundente, assim como aqui se segue a ela, que é North Country Blues, que encerra o lado A do disco. E para indicar uma do lado B, então, eu indico The Lonesome Death of Hattie Carroll, que é uma música baseada na história do assassinato de uma moça chamada Hattie Carroll. Ela era uma negra empregada de um determinado lugar, ela tinha 11 filhos, ou era 10 filhos, não me lembro mais, e ela foi assassinada, assim, de maneira completamente disparatada por um sujeito, e daí o que acontece? Como esse sujeito era branco, deram um jeitinho ali, ele ficou, sei lá, 5 meses na cadeia, e depois foi dispensado. Indico não apenas a versão que está aqui, mas também a versão que o Bob Dylan canta dessa música na Rolling Thunder Review, que está presente lá no já citado documentário que está presente no catálogo da Netflix. Então, sugiro que você, porque a versão lá do show, ela tem uma guitarra mais pesada, então, enfim, me agrada bastante também aquela versão. Pois bem, um ano depois disso, pouco mais de um ano depois do lançamento aqui de The Times They Are Changing, o Bob Dylan lançaria aquele disco que ocupa aqui o 5º lugar da lista, que foi lançado então em 22 de março de 1965 e que é, evidentemente, o Bring It All Back Home, que, enfim, foi o responsável, digamos, pela má fama que o Bob Dylan acabou adquirindo dali para frente, porque ele ficou conhecido como traidor do movimento folk. Antes ele era quase que um messias para essa nova geração e agora ele era chamado de Judas por aí afora, sobretudo depois daquela fatídica apresentação dele no Newport Folk Festival, que aconteceu em 25 de julho de 1965, porque o Newport Folk Festival era um festival de música folk. Daí o que o Bob Dylan fez? Ele foi e levou guitarra elétrica para o negócio e foi vaiado, e quiseram cortar os cabos da guitarra para ele parar de tocar e coisa do tipo. Então, assim, foi toda uma celeuma que começou já com o lançamento deste disco aqui, que tem uma capa bastante icônica, diga-se de passagem, porque nesse disco o Bob Dylan meio que inaugura o folk rock, uma vez que o lado A do disco é mais voltado a uma música elétrica, enquanto que o lado B é mais voltado a uma música acústica. Daqui eu não poderia deixar de destacar Mr. Tambourine Man, que abre o lado B do disco, que talvez seja uma das músicas que carrega a maior quantidade de imagens oníricas quando nós pensamos na produção do Bob Dylan. Destaco também Gates of Eden, que é uma música que estabelece uma série de contatos com a poesia do William Blake. Então, se você aí gosta deste poeta, assim como eu, acho que vale a pena você escutar essa música. Destaco ainda It's All Over Now, Baby Blue, que é uma música daquelas assim de término de relacionamento mesmo, muito interessante, como o próprio nome dela sugere. Destaco também, por fim, Subterranean Homesick Blues, que é aquela música para a qual foi feito um videoclipe, e segundo consta, esse foi o primeiro videoclipe da história da música, que é aquele em que o Bob Dylan está segurando as plaquinhas e daí, conforme a música vai tocando, ele vai tirando as plaquinhas e tá escrito, alguns versos aparecem nessas placas, enfim. Então é uma música bastante icônica e que segue um fluxo de consciência assim absurdo, no qual ele vai criticando todo mundo, jogando pedra para todo lado, enfim. É uma música bastante interessante e que recupera também, de certo modo, aquela imagem do homem do subsolo lá do Fyodor Dostoiévski. Então, se você gosta daquele livro, assim como eu acho que vale a pena você ouvir essa música com atenção também. Pois bem, ocupando então o 4º lugar dessa lista está um disco que o Bob Dylan lançou lá em 27 de maio de 1963, ou seja, em um período marcado pelo agravamento da Guerra Fria, pelo agravamento dos conflitos no Vietnã. Então, por exemplo, em 62 você teve a crise dos mísseis em Cuba. Em 63 ainda, em agosto de 63, o Martin Luther King proferiria aquele seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho. Inclusive, nesse mesmo evento, antes do Martin Luther King, quem cantou lá foi o Bob Dylan.
Ou seja, trata-se aqui de um disco que ele foi lançado em uma época de efervescência política muito grande por conta dessa luta pelos direitos civis e aquela coisa toda. E é claro que isso transparece na maioria das músicas aqui de The Free Will Bob Dylan, que é o segundo disco da carreira deste nosso colega e que conta ainda com essa capa absolutamente icônica. Enfim, aqui chega aquele momento em que fica até difícil eu decidir qual música que eu vou destacar, mas vamos lá. Destaco, evidentemente, Don't Think Twice Is Alright, que é uma música mais românticazinha aqui desse disco. Assim como, deixa eu ver aqui, Girl from the North Country, que é uma música mais romântica também. E que essas duas até destoam um pouco do resto do disco, mas elas são muito, muito bonitas quando a gente pensa assim na qualidade da composição mesmo. Destaco ainda Oxford Town, que fala da história de um estudante negro que entrou para uma universidade no Mississippi, e daí evidentemente que isso foi muito mal visto pelas pessoas da época, porque negros não podiam frequentar campos universitários, né? Mas é claro que eu não poderia não citar aqui aquela que eu considero... Se eu tivesse que fazer assim, um top 3 de músicas do Bob Dylan, certamente em algum lugar eu colocaria A Hard Rain's Are Gonna Fall, que é uma música que eu costumo, inclusive, trabalhar em sala de aula, porque ela tem um trabalho muito interessante com o foco narrativo e com o tempo, porque você tem ali a história deste pai e deste filho conversando. O pai é um tipo de narrador que sempre permaneceu ali sentado, então ele conhece bem os saberes da terra, para utilizar lá a divisão feita pelo Walter Benjamin, naquele seu texto sobre o narrador em Nikolai Leskov, enquanto o filho, ele é aquele narrador que foi viajar e volta para contar as suas experiências. E daí é muito interessante porque, apesar de estar falando do passado, todas as experiências do filho são absolutamente proféticas. Então existe uma circularidade temporal nessa música que é muito interessante e, enfim... Eu acho muito engraçado porque as pessoas não dão muita importância para o Bob Dylan, assim, né, o público em geral, mas eu acho muito interessante porque a maioria das coisas que o Bob Dylan dizia lá nos anos 60, a gente continua dizendo hoje em dia, só que é aquela coisa, né? Por conta disso, eu sei que ele não é um cantor assim, que agrada a todos os públicos, mas eu acho que pelo menos a composição você deveria dar um pouquinho mais de atenção a elas. E eu não poderia deixar aqui, enfim, de mencionar aquele que é considerado o hino de toda uma geração, né? Talvez essa seja a música mais importante quando nós pensamos em músicas de protesto, e eu estou falando aqui de Blowing in the Wind, que, enfim, se você não escutou, você deveria parar agora esse vídeo e ir escutar, porque, né, enfim. Muito bem, agora deixa eu ver, em terceiro lugar está um disco que foi lançado em 17 de janeiro de 1975, e eu estou aqui falando de Blood on the Tracks. Esse disco aqui está cheio de ambiguidades, e essas ambiguidades já aparecem desde o título, porque tracks pode ser o trilho do trem, ou tracks pode ser as músicas também, né? Enfim... mas essa ambiguidade também está presente em todas essas narrativas. Recentemente eu fiz um vídeo aqui indicando contos, e certamente eu poderia indicar aqui algumas dessas músicas, porque elas funcionam muito bem como contos, e contos muito bem construídos, porque todos eles trabalham de certo modo com a questão da perspectiva. Sabe aquela coisa que a gente já está cansado de saber, que não importa se a Capitu traiu ou não o Bentinho, porque quem está contando é o próprio Bentinho? Pois então, isso tudo tem a ver com a perspectiva, e esse jogo de perspectivas vai estar presente em várias das músicas aqui desse disco de 75, que, para além de investir nessa questão do narrador, então essas músicas elas têm um caráter narrativo muito grande, o Bob Dylan investe aqui também nas brincadeiras com o tempo. Então ele o tempo todo tenta dissolver essa ideia de passado, presente e futuro. Parece que a gente está vivendo tudo simultaneamente conforme esse narrador ou esses narradores vão descrevendo as ações desses personagens, o que acaba fazendo com que esse seja um disco absolutamente plástico, porque
ele cria imagens absolutamente complexas, às vezes em um único verso, e isso é de uma plasticidade muito interessante. O Bob Dylan, para além de cantor, compositor e blá blá blá, ele também é pintor, então acho que isso acaba, de certo modo, influenciando nesse método de composição dele aqui. Pois bem, daqui eu acabo destacando para vocês, que letrinha pequena, Simple Twist of Fate, que é uma das músicas mais bonitas do Bob Dylan, assim como também Idiot Wind, que, enfim, entra nessa mesma linha aí de músicas mais bonitas. Destaco ainda Lily Rosemary and the Jack of Hearts, que é uma música que tem todo um clima de faroeste e que, apesar de ter ali a sua carga dramática, ela é muito engraçada. E indico, por fim, aquela que também estaria ali no meu top 3 de músicas favoritas do Bob Dylan, que é Tangle Up in Blue. Essa, inclusive, é a outra música que eu passo com uma certa frequência aos meus alunos para trabalhar justamente com essa questão do foco narrativo. E antes que eu me esqueça, apesar de eu estar indicando aqui esse disco, eu indico, na verdade, as versões dessas músicas que eu acabei de mencionar, mas que foram lançadas recentemente em um outro disco do Bob Dylan chamado More Blood, More Tracks, ou algo do tipo, que na verdade é um disco que reúne as sessões de estúdio durante a gravação aqui deste disco de 75. E a impressão que eu tenho em particular é a seguinte: o Bob Dylan, ele pega, grava 2 ou 3 versões de cada música, e aí ele pensa, qual que ficou a mais chata? Já sei, eu vou pegar essa e vou colocar no disco, entendeu? E daí as mais legais, ele guarda lá no baú e de repente, anos depois, ele acaba lançando. Então veja, o conteúdo é muito similar. Só que ainda assim eu prefiro as versões daquele disco lá. Evidentemente que aí você pode escutar as duas para ver quais são as versões que você prefere. Quando eu tinha escutado só essas daqui eram as minhas preferidas. Depois que eu ouvi aquelas, eu falei assim, não tem como. Eu acabei, enfim, investindo naquela. Inclusive esse é um disco que tem também lá no Spotify, então é fácil de encontrar. Agora, em segundo lugar, está o disco que hoje completa lá os seus 54 aninhos, que é o Highway 61 Revisited. Este daqui, sem sombra de dúvidas, é um disco que marca o auge da fase elétrica do Bob Dylan. Ele foi lançado poucos meses depois lá do Bring It All Back Home, né? Aquele é de 65 também, só que anterior ao Newport Folk Festival. E esse daqui foi lançado então em 30 de agosto de 65. O nome do disco, ele faz uma referência à Rodovia 61, que é muito famosa porque a maioria dos cantores de blues ou aqueles cantores de rock, como por exemplo o Elvis, nasceram nos estados que são cortados ali por essa rodovia. E o mais interessante, não sei se você já ouviu falar do Robert Johnson, que é o pai do blues, considerado por alguns como sendo o pai do blues. E tem uma história muito interessante sobre ele, porque dizem que ele fez um pacto com o diabo. E onde ele fez esse pacto, segundo a lenda, na rodovia 61. Então veja que tudo isso acaba sendo recuperado aqui desde o título desse disco e também na faixa que carrega que nomeia, né, esse álbum. Enfim, eu destaco aqui, e é justamente por conta disso tudo, então, é muito clara aqui a referência as referências que o Bob Dylan pega tanto no blues quanto no rock, junta tudo e dá ainda um caráter mais folk a essas suas composições. Então é aqui que se consolida aquela ideia do folk rock e etc e tal. Como não poderia deixar de ser, eu indico aqui Like a Rolling Stone, que, como eu falei para vocês, foi eleito em 2005, 2006 como sendo a música mais importante de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stones. Destaco também Ballad of a Thin Man, que também faz parte daquela minha santíssima trindade, digamos assim, das músicas do Bob Dylan. Destaco ainda, por fim, Desolation Row, que, enfim, é uma música que ela é bastante longa, ela tem mais de 10 minutos, se não me engano. E essas três músicas que eu acabei de mencionar aqui para vocês, poderia citar ainda outras, mas enfim, eu gosto bastante delas porque elas aproximam muito o método de composição do Bob Dylan
de tudo aquilo que a gente observa, por exemplo, na geração beat. Então, se você gosta, sei lá, do Allen Ginsberg, provavelmente você vai gostar aqui dessas músicas. Assim como se você gosta, por exemplo, também de um Rimbaud, você também vai gostar delas, porque existe aqui uma influência do simbolismo que é quase palpável em alguns momentos. Então, essa coisa toda da poesia da geração beat, essa coisa toda do simbolismo, de referências literárias de maneira geral, vai estar presente em todas as músicas desse disco, mas nessas três em particular. E Desolation Row, que é a música que encerra o disco, ela faz toda uma série de referências à Bíblia e aquele poema Terra Devastada do T.S. Eliot. Então eu sugiro que você faça o quê? Ouça a música e leia o poema do Eliot, porque existe uma ligação muito interessante no processo de construção de imagens, tanto aqui dessa música do Dylan, quanto lá do poema do Eliot. Evidentemente aquele poema ele é bem longo, então dá para você ouvir a música umas 2 ou 3 vezes enquanto lê o poema. Enfim, então, em segundo lugar aqui, o Highway 61 Revisited. Agora, em primeiro lugar está um disco que foi lançado em 16 de maio de 1966. É o primeiro disco duplo da carreira do Bob Dylan e eu acredito que seja um dos discos duplos mais importantes também da história do rock. Aqui o Dylan ele ainda continua com essas influências do simbolismo, só que ele avança ainda mais para uma série de diálogos com o surrealismo também. Então, se você aí gosta de Rimbaud, de Breton, essa Rimbaud lá do simbolismo, Breton do surrealismo, eu acho que você terá uma boa experiência aqui com esse disco. E pensando nessa coisa toda do surrealismo, não é à toa que o primeiro verso do disco é todos têm que ficar drogados, todos têm que ficar chapados, enfim, ou algo do tipo. E eu estou falando aqui de Blonde on Blonde. Eu nem sei nunca como manipular esse disco aqui, enfim. Tem aquele filme Alta Fidelidade, tem um determinado momento que o personagem do... Esqueci o nome daquele ator, mas enfim, vocês sabem de que eu estou falando. Eu vou deixar a imagem dessa cena aqui. Tem uma cena que tem um personagem lá que ele trabalha numa loja de discos, ou ele está na loja de discos, e daí tem um cliente ali, eles estão conversando, e o cliente fala, eu não tenho esse disco do Bob Dylan. E esse personagem fala, olha, você não se atreva a dizer para as pessoas que você não tem esse disco do Bob Dylan. Ele pega o disco e entrega para o cara, calma, tudo vai ficar bem. Então a minha relação com esse disco é basicamente essa. Eu acho que se tem um disco aqui que que deveria ser obrigatório, é o Blonde on Blonde, tanto por conta dessa série de influências lá do simbolismo e do surrealismo, que são duas estéticas literárias absolutamente complexas, mas também porque graças a isso o Bob Dylan ele cria aqui imagens que são altamente poéticas, líricas, e justamente por conta disso, eu acho que esse disco por si só já justificaria a nomeação do Dylan a Nobel em 2016. Então, enfim, se você aí não conhece Blonde on Blonde, eu acho que você deveria conhecer. Mas assim, escute com calma, escute nem que seja assim uma música por dia, sabe? Você não vai morrer se você fizer isso. Evidentemente que por conta disso, então eu sugiro que você escute o disco como um todo. Então veja bem, falei mais do que eu queria. Eu não consigo fazer vídeo rapidinho as pessoas fazem vídeo de top 10, top não sei o que, 15 minutos de vídeo, né? Eu não, é quase 1 hora. Mas enfim, eu falei pro Bruno no comentário dele, falei assim, olha, você não sabe o risco que está se expondo, porque se eu já falo muito, quando não me pedem para falar do Bob Dylan, eu já fico mencionando ele, imagina quando me pedem para fazer isso, né? Eu espero que pelo menos uma pessoa que assista esse vídeo depois dele vá procurar alguma coisa do Bob Dylan, e eu espero que se essa pessoa vá procurar, que ela goste de alguma coisa, porque se não pela música, pelo menos pela composição, eu acho que o Dylan ele é um dos maiores poetas vivos. Então é muito prazeroso a gente ter essa consciência de que a gente está vivendo na mesma época de uma figura absolutamente importante, tanto em termos assim musicais quanto em termos culturais mesmo. Não é à toa lá que a Rolling Stone elegeu a música do Dylan como sendo a mais importante de todos os tempos. E eu acho que para você entender um pouquinho melhor da carreira dele, você tem que entrar em contato com ela com certo vagar.
Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo também o porquê não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não seja inscrito, considere se inscrever por aqui também. Apesar de eu estar falando de música hoje, geralmente nós conversamos aqui sobre literatura, mas enfim, é isso, certo? Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!